Peraí. Pronto. Fala pessoal, hoje a gente está trazendo para vocês mais um novo formato do canal em que a gente vai destrinchar um quadrinho, ver bastante sobre a história dele, o que está escrito nas entrelinhas, quem foram as pessoas envolvidas na sua produção, justamente para a gente mergulhar melhor nestes quadrinhos específicos importantes da Nonarte. E a estrela da vez é Marvels, essa reimpressão dessa obra de arte do Kurt Busiek e do Alex Ross que está saindo agora, e a gente vai falar dela a partir de agora. Vamos lá? Marvels, pra quem ainda não conhece, é uma HQ que é muito diferente daquelas com as quais a gente está acostumado, porque o foco dela não está nos super-heróis e sim no homem comum. Talvez a gente possa até dizer que ela não é uma história sobre super-heróis, mas sobre como é viver num mundo com super-heróis. E para levar a gente por essa narrativa, o escritor, né, o Busiek, junto com o Alex Ross, eles vão mostrar pra gente a vida de um cara, desde que ele é jovem até ele ser adulto, pai de família, que é o Phil Sheldon, um jornalista fotográfico parecido com o Peter Parker, que vive de tirar fotos dos super-heróis e vilões, etc. Esses grandes acontecimentos que começam a tomar Nova York, assim, de sopetão. O incrível desse quadrinho é que você acompanha essas maravilhas, né? As Marvels, que são essas criaturas totalmente diferentes da gente, você acompanha elas como uma pessoa normal. Você é o cara na rua. Você é o cara que compra o jornal e fica sabendo que existe um cara chamado Tocha Humana. O próprio Alex Ross, ao longo da HQ, trabalha muito bem isso com os ângulos de câmera. Às vezes você vai ver, tipo, uma coisa passando pela janela, voando, assim, de dentro de um escritório, ou a câmera vai estar no chão, olhando sempre pra cima. Sim, é incrível. Você sempre tem a visão da pessoa que tá vivendo no mundo em que existem essas criaturas incríveis. Então você se sente meio pequeno nessa situação. As pessoas que acompanham essas maravilhas, elas têm uma sensação, um mix de medo e de admiração por essas super criaturas. Rola uma dualidade ali enquanto você assiste a sua cidade ser dominada por seres incríveis superiores a você. E eu acho que é justamente aí que tá o drama todo da história, porque a gente vai ver essas pessoas comuns, com as quais a gente se identifica, elas estão exatamente na mesma posição que a gente estaria. Eles somos nós dentro do quadrinho, né? Uma metáfora para os leitores, só que numa experiência muito mais visceral, por causa que eles estão vivenciando aquilo, eles estão sentindo a família deles ameaçada, vendo a cidade deles sendo destruída, palco de grandes batalhas, etc. E é aí que o Phil, então, vai ter vários problemas ao longo da vida dele, e como ele vai conseguir lidar com essa questão toda dessas maravilhas, morando na mesma cidade que ele, toda hora lá, ele fica com medo de ir e se casar com a esposa dele, lá na década de 30, 40, né, durante a Segunda Guerra Mundial, por causa que tinha aquela visão do homem que tem que proteger a família, né? Que ele tem que prover a família e dar segurança. Como ele ia conseguir dar segurança se, tipo, um namoro resolvesse destruir a casa da família dele? Mais pra frente na história a gente vê também a ameaça dos mutantes surgindo, as pessoas todas se inflamando contra eles, ao mesmo tempo que elas amam o Capitão América. Qual é a diferença desses dois seres? O próprio Phil fica bem dividido, e são os eventos na história que vão mostrar pra ele um determinado caminho, mas ele facilmente podia ter seguido por outro, né? Então, diferente de uma história em que existe os dois opostos, o preto e o branco, o bom e o mal, nesse quadrinho, o personagem principal, que é o Phil, ele tá ali na gray area, né? Ele toma decisões que podem ser boas e podem ser ruins, e claro, ele opta por um caminho positivo no quadrinho. Mas ele não é como um super-herói, que você sabe exatamente o super-herói vai ser bom e, assim, perdi o fio da meada aqui. Então, diferente de um filme tipo em Avengers, você acompanha os heróis, você acompanha o Tony Stark, você acompanha o Capitão América, e quando eles pegam e saem pra um lugar pra salvar a galera, você só vê o humano lá é uma vítima no meio da rua, o outro é uma galera que se afasta pro Hulk cair, entendeu? Nesse quadrinho, você acompanha a pessoa comum. Então, se Marvels fosse um filme, você acompanharia o Phil Sheldon. Ele é um fotojornalista e ele tá lá fazendo a matéria dele, esperando algo acontecer. De repente, passa alguma coisa que você não consegue ver direito e ele consegue uma foto ou ele consegue um momento, e é isso. Esse é o tipo de aparição das maravilhas nesse quadrinho, o que torna ele tão diferente. Acho que o mais próximo que a gente tem disso, no cinema mesmo, da Marvel, é justamente, acho que no Vingadores 2, né, Era de Ultron, aquele momento que para um pouco o filme, para aquela ação, tem tipo um oásis de calmaria, que é a vida da família do Clint Barton, do Gavião Arqueiro, em que as pessoas se refugiam lá, e mostra um pouco desse drama familiar, o drama das pessoas comuns,
E ele é o personagem certo pra isso, o herói certo pra isso, porque ele não é super. Ele é tipo um arqueiro. Eles mesmos brincam um pouco com isso no filme, né? E isso dá essa perspectiva diferente, que é o que é Marvels inteira, em vez de ser só um oásis, que nem nesse filme. Então em Marvels, a sensação é de que você, o leitor, você é o Phil Sheldon. Você é a pessoa que tá andando pela rua e você teme que alguém apareça ou que um super vilão ataque a cidade, e ao mesmo tempo que quando isso acontece de verdade, você também reza para que um super-herói apareça e salve o seu dia. E Marvels não é só isso. Dentro de Marvels, além da gente ver esse drama das pessoas comuns pela visão do Phil Sheldon, ele também vai usar justamente essa perspectiva humana para contar a história humana, real, verídica da Marvel e da evolução dos seus quadrinhos, só que dentro do próprio universo da Marvel. Então todas as histórias que acontecem em Marvels, elas não foram inventadas para essa HQ, elas foram tiradas de histórias que estavam sendo publicadas naquela época. Então se a gente tá vendo o Phil aqui, sei lá, nos anos 40, ele sobre a Segunda Guerra Mundial, vendo o Capitão América ir lá, tipo, né, dar uma muqueta na cara do Hitler, etc. Isso daí é tudo história que saiu daquela época. E tem também muitos outros momentos que são importantes na história da Marvel nesse quadrinho. Então a gente tem aí o aparecimento dos mutantes, a gente tem o momento em que o Galactus ataca Nova York. E o aparecimento dos mutantes, ele é bem importante para a trama de Marvels, porque ele gera uma questão, principalmente com o Phil, de que ele se pergunta por que os mutantes são uma coisa a ser temida, essas pessoas que parecem ser superiores, mas são agressivas, não são tão boas pra gente, e por que os super-heróis, as maravilhas como o Capitão América ou o Tocha, por que eles são tão admirados? Além disso, tem também o Quarteto Fantástico, que aparece na história. Sim. Porque quando o Galactus ataca a cidade, os humanos ficam meio tipo, ok, a gente realmente precisa desses super-heróis. E aí o Quarteto Fantástico vai lá e salva o mundo. E o interessante de mostrar essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é só porque elas aconteceram ao mesmo tempo, tipo, na realidade, essas histórias estavam saindo muito próximas umas das outras, lá pros anos 60, mais ou menos, mas também porque aí vai estar uma dualidade que ele trabalhou um pouquinho bem no começo, que foi meio esquecida, parece que tem uma era de ouro, né, agora tá vindo uma certa era de prata, de bronze, e que é a humanidade dividida, porque, em parte, a humanidade precisa dos heróis, que nem você falou, para salvar eles de uma ameaça que nem os Galactus, que, tipo, não adianta soltar bomba, nada do gênero, não vai adiantar. Precisa de super-heróis. Só que eles estão sendo amaldiçoados pelos mutantes. A gente vê os debates entre o Xavier e o Trask, os sentinelas surgindo, aquela onda de medo. Então ele é uma problematização que aparece dentro do quadrinho, que é o foco do quadrinho, mas que também aconteceu por parte da Marvel lá nos anos 60. E chegando no último arco, a gente tem o último grande acontecimento que tem relação com a história da Marvel, que aqui é a morte da Gwen Stacy. Aqui, a morte da Gwen Stacy é testemunhada pelo Phil. Ele inclusive conhecia ela, né? Porque ele estava trabalhando na imagem do Homem-Aranha, nessa coisa toda de defender o Homem-Aranha. Eu não sei se as pessoas lembram direito, é relembrado dentro da HQ mesmo, mas logo antes da morte da Gwen Stacy, teve a morte do Capitão Stacy, né? Capitão de Polícia Stacy. Em que tinham grandes suspeitas, né, especialmente o JJJ, falando que quem tinha assassinado o grande vilão, culpado por trás de tudo, era o Homem-Aranha, quando na verdade tinha sido o Dr. Octopus, um acidente no meio de uma briga deles. E o legal da gente ver todo esse acontecimento, essa grande tragédia que foi sentida tanto dentro do universo da Marvel, especialmente pelo Peter, quanto por todos os fãs lá fora, é que a gente vai ver isso dos olhos do Phil, que ao mesmo tempo que ele somos nós dentro do universo da Marvel, ele também é muito parecido com o próprio Peter Parker. Porque os dois se conhecem, os dois trabalham com a mesma coisa, que é tirar foto de super-heróis, super-vilões pra ganhar vida, né? Eles são jornalistas. E ele detesta o Peter Parker. Ele detesta o Peter Parker justamente porque o Peter Parker trabalha pro JJJ, né? Então Sim. Ele faz um monte de foto boa do Homem-Aranha pra ser usada pra aquilo que seriam motivos ruins, segundo a visão do próprio Phil. E logo em seguida dessa tragédia, a gente tem o Phil se aposentando, né? Então ele meio que deixa pra trás essa vida agitada, acompanhando as maravilhas. Elas não deixam de existir, mas ele deixa a gente com as questões de Marvels. Então, se você é fã de quadrinhos sobre heróis, ou se você assiste os filmes, se você tem esse interesse pelo maravilhoso, pelo incrível, Marvels é completamente necessário. Ele vai passar a visão mais humana possível de um mundo em que essas criaturas são reais. E ele, inclusive, deixa pra gente uma questão, né? Ela fica pairando lá no ar e a gente queria repassar essa questão pra vocês,
que é justamente, e se a nossa sociedade, se a gente se encontrasse numa situação parecida com a do Phil, o que ia acontecer se começassem a aparecer essas tais maravilhas? Será que elas iam ser maravilhas mesmo, os super-heróis, os super-vilões? O que vocês acham que ia mudar? Como ia ser a reação da sociedade para isso? Será que a gente tá pronto pra isso? Deixa aí nos comentários e agora a gente vai responder as perguntas da galera. A primeira dúvida que a gente tem é do Daniel Durigon, que perguntou pra gente: Panini, uma dúvida, o Deadpool Extra foi cancelado na edição 8? Não, Daniel, você não precisa se preocupar, a gente teve uma pequena mudança aqui na periodicidade dele, mas a edição número 9 tá chegando já em novembro, então logo logo ele tá aí com você. Bom, a segunda dúvida é do Fernando César Namur, Demolidor Decálogo, previsão? A gente não tem data exata, Fernando, mas a amostra já chegou, então ele deve estar chegando muito em breve. Tá lindo, como vocês podem ver. Então por hoje é só, e até semana que vem, né, galera? Até!